Olá, meu amigo. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Que bom podermos estar juntos para a leitura e meditação na palavra do Senhor. Eu convido neste momento a abrir comigo a sua Bíblia e na carta do apóstolo Paulo a Éfeso, carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 4. Queria destacar com você nesta manhã os ensinamentos do versículo 4. Para isso, abra sua Bíblia. Vamos ver, vamos ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E que prazer, e que alegria podermos estar juntos. E que alegria que é a palavra de Deus que traz ao meu e ao teu coração. Vamos à leitura. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Algumas palavras nos chamam a atenção, muitas vezes nos apegamos a elas e muitas vezes nos esquecemos das outras que estão ao redor. Nos chama muito a atenção a escolha. Essa palavra que diz, assim como nos escolheu, assim como nos escolheu. Lembramos que ele está dizendo de algo que Deus fez, e no versículo anterior diz, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Deus nos abençoou. O Pai nos abençoou com todas as sortes de bênção espirituais na região celeste e em Cristo. E aí ele continua dizendo, assim como nos escolheu nele. Escolha, fomos escolhidos. E às vezes nos prendemos apenas a esse fato, Deus nos escolheu e nos lembramos e não nos lembramos daquilo que foi feito. E o texto diz que nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando ainda não existíamos, ele já havia nos escolhido. Mas o que é que ele está vendo? Nós não existíamos, mas Cristo já existia e ele nos escolheu nele. Ele já nos via, aquele que ainda não existia, e ele nos via em Cristo, e em Cristo ele nos abençoaria toda bênção, toda sorte de bênção, todas as bênçãos espirituais viriam sobre as nossas vidas, daqueles que estariam em Cristo. Nos escolheu nele. Estamos em Cristo. O apóstolo Paulo usa muito essa expressão. Está crucificado em Cristo. Nós estamos em Cristo. O apóstolo João também usa a figura da videira, de estar nele, de estar ligado à videira. Por isso, Deus nos escolheu. E precisamos lembrar que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de existirmos, ou como a palavra diz, antes de termos feito bem ou mal, antes de termos feito qualquer obra. Ele já havia nos escolhido e ele nos escolheu no pré-existente. Ele nos escolheu no eterno. Ele nos escolheu na pessoa de Jesus Cristo. Ele não via a nós, mas via a Jesus Cristo. Esse texto me faz lembrar o Egito, quando vidas seriam destruídas, quando todos os primogênitos seriam mortos. Mas alguns não seriam.
muitos não seriam mortos, muitos primogênitos não morreriam, se houvesse uma marca, se aquela casa, se aquele lugar estivesse protegido, se estivesse marcado com o sangue. Então, o que ele veria? Não as vidas lá dentro, não quem estava lá dentro, mas a marca era o sangue. Onde havia sangue, não haveria destruição. Por isso, ele diz, ele nos escolheu nele, ele nos escolheu em Cristo. Ele escolheu Cristo como Salvador, como Redentor, e nós temos que estar em Cristo para participarmos de todas essas bênçãos, para recebermos toda essa bênção, para termos a nossa salvação, para ter a nossa salvação. Deus nos escolheu. E a escolha não é mérito nosso, não é por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas a escolha é nele. Ele escolhe Cristo, através de Cristo, ele nos escolhe. Por isso, nenhum orgulho, nenhum mérito pessoal, mas o mérito é todo dele, é nele. Ele que é aceito, ele que é o filho amado em quem o Pai se compraz. Por isso, uma escolha feita nele, uma escolha feita antes da fundação do mundo. E nos orgulhamos, mas nos esquecemos a finalidade, o propósito de tudo isso e que também está registrado nesse pequeno versículo. Para quê? Por que é que ele nos escolheu? Por que é que ele nos escolheu já antes da fundação do mundo e por que é que ele nos escolheu nele? Por que é que ele nos escolhe em Cristo? Por que é que tudo acontece através de Cristo? Tudo veio à existência pela palavra do Verbo, porque o Verbo que estava presente no princípio, na criação, é o mesmo que está presente hoje nas nossas vidas. E a palavra diz: para sermos santo e irrepreensíveis diante dele, em amor e em amor. Deus nos escolheu, Deus te escolheu. Escolheu para você ser santo e irrepreensível. Por isso, não nos esqueçamos. Não pensemos apenas na nossa escolha, não pensemos apenas na nossa eleição, mas por que ele fez? Ele fez por amor, ele fez para que sejamos santos e irrepreensíveis perante ele, diante dele, sermos santos e irrepreensíveis. Por isso, esta carta que é dirigida a santos, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão espalhados por toda a terra no primeiro século, aos santos que estão espalhados, que estiveram espalhados por toda a terra em todos os tempos. Uma palavra dirigida aos escolhidos. E os escolhidos não podem esquecer. Nós não podemos esquecer que nós fomos chamados, fomos abençoados, fomos escolhidos e fomos escolhidos na pessoa de Cristo. É em Cristo. É Cristo que ele olha, é Cristo que ele enxerga. Não os nossos pecados, não as nossas obras, mas a obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira todo o nosso pecado e nos leva perante ele santos e irrepreensíveis, por causa da grande obra, a grande obra de amor feita por mim e por você. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.